Estamos em Israel, em pleno deserto da Judéia, a 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, ao lado do Mar Morto. Estamos em Qumran, local da descoberta dos pergaminhos do Mar Morto em 1947. Estas são as cavernas, onde um pastor de ovelhas, procurando uma ovelha desgarrada, por aquele buraco na parte de cima, ele jogou uma pedra para ver se a ovelha tinha caído ali, e a pedra caindo, ele ouviu um quebrar de jarros. Curioso, ele desceu para ver o que era e simplesmente descobriu cântaros de barro cheio de pergaminhos, que comprovou-se em estudos posteriores ser 1000 anos mais antigo do que se tinha notícia até então, que era do século IV. E a importância disso vem nos estudos realizados posterior, que nem foram divulgados ainda na totalidade, bateu na íntegra com o Velho Testamento, ou seja, parte fragmentados do Velho Testamento, principalmente o livro de Isaías. Nós estamos a 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e Jerusalém está a 1.200 metros acima daqui. E as chuvas que caem no deserto da Judéia lá em cima escorrem em afluentes de enxurrada e vai se juntar a um rio artificial, rio de enxurrada, que se rompe aqui pelo deserto, nesse risco branco na montanha, forma um rio artificial aqui de 40 metros de largura por 3, 4 metros de altura, de toda essa água que cai no deserto da Judéia, sai aqui, ela corre por esse cânion, vai escorrendo em direção do Mar Morto, passa por aqueles tubos por baixo da estrada e vai em direção ao Mar Morto, que é o ponto mais profundo da fenda, chamada fenda sírio-africana. Toda essa enxurrada, ao longo dos milênios, que desce a montanha, traz sais minerais para o Mar Morto. E estes sais minerais, decantando-se ao fundo do Mar Morto ao longo dos milênios, se transformou numa lama negra, altamente medicinal, a famosa lama do Mar Morto. Esses sais minerais também, hoje, são extraídos do Mar Morto para fazer cremes. E daí surgiu os famosos cremes do Mar Morto. Os essênios tinham um grande problema com a água aqui e, obviamente, resolveram da melhor forma possível, trazendo águas por duto da enxurrada que descia a colina abaixo até as piscinas ou tanques de armazenamento de água aqui na cidade dos essênios. Tanques como este, e serviam para rituais religiosos e o abastecimento humano. Os essênios eram um ramo do judaísmo radical, que já anterior a Cristo, para eles, viver na cosmopolita Jerusalém já não os satisfaziam mais. Viverem com os pecadores de Jerusalém já não serviam mais. Então eles partem da cidade grande de Jerusalém para a rusticidade do deserto. E aqui vivem em comunidade, compartilhando tudo: alimento, deveres e trabalho. Nasce então a primeira comunidade socialista da história, os essênios, que obviamente não deu certo. Shalom aleinu ve'al kol Israel, ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel, ya'aseh shalom, ya'aseh shalom. O Mar Morto está secando, está abaixando 70 centímetros por ano. Um plano de salvação está chegando aí, através de bombeamento de água do Mar Mediterrâneo
para o Mar Morto. Enquanto isto, a região é ricamente explorada pelo turismo. São 30 hotéis, sempre lotados, com pessoas do mundo todo que querem conhecer esse lugar. Estamos em Jericó, a cidade mais velha do mundo, de 7 a 8 mil anos de história. Aqui, em Jericó, está o Monte da Tentação de Jesus, quando o diabo o leva em espírito ao deserto para o tentar e pede a ele que transforme aquelas pedras em pães. E ele responde que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Jericó também é possível ver o Monte Nebo, o final da peregrinação, a morte de Moisés, a entrada do povo em Jericó ao comando de Josué, a queda dos muros, quando Israel definitivamente conquistou a Terra Santa. Aqui em Jericó é possível observar nas escavações períodos diferentes da história dessa cidade. Mas o mais interessante é este muro de pedra reconstruído, onde aqui à direita entra na montanha, à esquerda vai para a montanha, parte do muro da cidade de Jericó. Aquela fenda que nós estamos vendo aqui é o portão sul da cidade antiga de Jericó, porque o portão norte fica do outro lado da cidade. Jesus foi expulso de Nazaré e fez de Cafarnaum, uma cidade no norte de Israel, na região da Galileia, a sua própria cidade. E por 2 anos residiu aqui, e é a partir de Cafarnaum que ele desenvolve todo o seu ministério antes de ir a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Cafarnaum era uma cidade importante na época de Jesus. Quer seja pelo motivo que a Via Maris passava aqui, ou seja, a rota que ligava o Egito, o sul, ao norte, passava por Cafarnaum e transformava a cidade no centro de efervescência e de estrangeiros, ou pelo simples fato de ficar ao lado do mar da Galileia e ser residência de pescadores, uma região que vendia peixes e recebia viajantes que passavam pela Via Maris em direção ao norte. Era uma cidade grande, e foi para esta cidade que Jesus veio logo após ser expulso de Nazaré e fez de Cafarnaum a sua própria cidade. Há ruínas importantes aqui, que data da época de Jesus, ou seja, são ruínas que viram Jesus aqui. Esta sinagoga, construída no século IV, foi construída exatamente em cima da sinagoga dos evangelhos. A sinagoga que fala nos evangelhos que Jesus, saindo da sinagoga,
foi até a casa de Pedro, se refere justamente à sinagoga que está abaixo desta aqui. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Aqui está a ruína da sinagoga da época de Jesus, ou seja, é a sinagoga que recebeu os pés de Jesus. Os evangelhos relatam que Jesus, entrando aqui, curou o endemoniado jovem. Relata que, saindo desta sinagoga, foi até a casa de Pedro e curou a sogra dele. E a casa de Pedro fica a 50 metros da sinagoga. E aqui estão as ruínas de Cafarnaum. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Israel. Estamos aqui diante das ruínas da casa de Pedro em Cafarnaum. Hoje tem uma igreja romana em cima de outras ruínas mais antigas, que se refere a uma igreja bizantina, octagonal, construída em cima das ruínas da casa de Pedro. Portanto, são duas igrejas, uma mais antiga, octagonal, e outra mais recente, em cima da octagonal. E embaixo das ruínas, octagonal, ou seja, a mais antiga, é que está os restos da casa de Pedro. E sabemos que é aqui, porque foram achadas aqui pequenas plaquinhas de barro com pedidos a Pedro. Centenas, milhares de moedas de peregrino que já anterior à rainha Helena, ou seja, anterior ao ano 340, já vinha aqui e jogavam essas moedinhas de pequeno valor aqui. Por isso que se sabe que não há dúvida que esta igreja octagonal está construída sobre as ruínas da casa de Pedro. Cafarnaum fora inteiramente construída em pedra vulcânica negra. E o interessante é que construíam-se as casas, mas não cobria com material resistente, duro, e sim com palhas, palha de tamareira. Prova disso é que quando Jesus estava numa certa casa aqui, segundo os evangelhos, trouxeram a ele um paralítico e descobriram o teto e desceram o paralítico pelo teto. Quando Jesus então disse: perdoado estão os teus pecados. Isso aconteceu aqui. Cidade também recebeu as duras palavras de Jesus, quando ele disse: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até o inferno. Essas palavras de Jesus cumpriram-se fielmente quando houve um terremoto em Cafarnaum e a arrasou, destruiu a cidade, cumprindo assim as profecias de Jesus. El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, I will praise Onde há muito verde, pode haver incêndio. E aqui, recentemente, um incêndio prejudicou muito a paisagem aqui do Monte das Bem-aventuranças. É uma paisagem como esta, a encosta de uma montanha, que aquela multidão assentada ouviu Jesus. Hoje tem a igreja de Bertolucci do século passado, dos anos 30, construída no topo da montanha, um pouco mais acima, para marcar o lugar. Não podemos categorizar neste caso, porque não tem uma igreja muito antiga, por exemplo, do século IV ou do ano 350, como tem em outros lugares, para marcar o lugar. Aqui a igreja comprou um terreno no Monte das Bem-aventuranças, na parte mais alta, para marcar o lugar, celebrado missas e eventos. Esta igreja, construída na parte mais alta do monte, guarda o lugar
onde Jesus reuniu seus discípulos e disse a eles todo o capítulo 5 de São Mateus, as bem-aventuranças. Portanto, o Monte das Bem-aventuranças foi palco dos dois principais acontecimentos da história do cristianismo. Jesus reuniu seus discípulos e disse a eles todas as bem-aventuranças. E na parte mais baixa do monte, Jesus abençoou os pães e os peixes e houve a multiplicação. Essa parte fica às margens do Mar da Galileia, na igreja conhecida hoje como Tabará, a igreja da multiplicação dos pães e os peixes. Estamos em Tabará, no local da multiplicação dos pães e peixes. No ano 28 ao 350 d.C., peregrinos já vinham nesse lugar como sendo o local deste milagre, onde Jesus reuniu uma multidão e, abençoando os pães e os peixes, houve a multiplicação. Após o concílio de Nicéia, que foi no ano 323 d.C., a imperatriz Helena, mãe do imperador Constantino, parte para a Terra Santa em busca de catalogar lugares bíblicos. Estando em Jerusalém, contam para ela que lá na Galileia, numa certa montanha, peregrinos ainda iam como sendo o lugar que Jesus realizou o milagre. Ela identifica o lugar, segundo alguns estudiosos, outros não concordam com isso, mas enfim, ela identifica o lugar e ergue uma igreja. Essa igreja ficou de pé até o ano 614, quando os persas chegaram na Terra Santa e começaram a queimar igrejas. E aqui não foi diferente. Destruíram e queimaram a igreja construída em 350. Depois, posteriormente, reconstruída e agora atualmente tem uma igreja beneditina, moderna, em cima de tudo isso. אזי מלך שמו נקרא והוא היה Galileia. Por aqui, os grandes conquistadores da Terra Santa ao longo da história, se não estabeleceram aqui, pelo menos passaram por aqui, dado a importância da região. Abastecida pelo maior lago de água doce da Terra Santa, o Lago da Galileia, que por sua vez é abastecido pelo Rio Jordão, que é formado pelo degelo do Monte Hermon, que fica um pouco mais acima, formando a nascente de Rio Jordão lá em Bânias, e vem e abastece o Mar da Galileia. Região verde é o celeiro de Israel. Aqui se planta horti e frute, trigo para consumo interno e até para exportação. Aqui Jesus desenvolveu o seu ministério, logo após ser expulso de Nazaré. Arrebanhou seus discípulos, andou por toda esta região, atravessou o Mar da Galileia várias vezes, numa delas por sobre as águas. Realizou milagres, prodígios, pregou o reino. Andar pela região da Galileia é como navegar pelas páginas da Bíblia. O que nós conhecemos hoje como Mar da Galileia, na realidade é um imenso lago de água doce, que tem a sua formação na cratera de um vulcão que está a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Tem 50 metros de profundidade, 13 quilômetros de largura e 21 quilômetros de extensão.
O Jordão nasce com o degelo da neve acumulada no Monte Hermon, que forma o rio Bânias e seus afluentes, e nasce o rio Jordão, que escorre pela fenda sírio-africana, enche o buraco que é o mar da Galileia, sai do outro lado, continua descendo por mais 120 quilômetros e vai terminar no Mar Morto. Suas águas nunca receberam uma embarcação sequer. Não é um rio de atividade pesqueira, mas é o rio mais conhecido, ou melhor, um dos rios mais conhecidos no planeta Terra. Em suas águas foi batizado Jesus por João Batista. Foi cenário também da histórica cura de Naamã, quando o profeta mandou que ele mergulhasse por 7 vezes em suas águas, que ele ficaria curado da lepra. O mundo inteiro visita o Rio Jordão, revivendo o batismo de Jesus em suas águas. Bem pertinho de Nazaré está o famoso Monte Tabor, o monte da transfiguração de Jesus perante Pedro, Tiago e João. Quando aparece nessa transfiguração, falando com Jesus, Elias e Moisés. Elias representava os profetas e Moisés a lei e Jesus o Novo Testamento. Este é o famoso Vale do Armagedon, ou Vale de Jezrael, um dos celeiros de Israel. Por aqui passaram grandes conquistadores ao longo da história. O mais famoso deles foi o faraó Neco do Egito, quando foi fazer frente ao exército do Nabucodonosor. Por ser aqui uma rota de ligação entre o sul e o norte, era a passagem constante de caravanas e de exército de conquistadores. Às margens do mar Mediterrâneo está Cesareia Marítima, construída por Herodes e dedicada a César, residência de Pilatos, cidade de diversão dos romanos na época de Jesus. Teatro de Cesareia, com capacidade para aproximadamente 5.000 pessoas. Naquela época, encenavam-se peças de teatro, musicais, shows aquáticos. Era onde a elite romana se divertia. O mais impressionante dos espetáculos que aconteciam aqui eram os chamados shows aquáticos. Para isto, fechavam-se essas comportas que estavam aqui,
bem como as que estavam do outro lado. Colocavam-se água aqui e era realizado todo tipo de shows e espetáculos aquáticos. O piso em mármore, ainda parte deles são originais, bem como as bases das escadas que estão aqui e os assentos. Essa parte no meio aqui, assentavam-se o principal, ou seja, Herodes utilizou muito essa parte central aqui para apreciar os shows aqui no teatro. Ainda hoje, esse teatro é utilizado para shows e espetáculos. Artistas do mundo todo querem se apresentar aqui e viver a emoção de cantar num teatro com 2000 anos de história. Cesareia foi construída por Herodes e residência oficial de Pilatos. Quando Pilatos vai a Jerusalém, ele lava suas mãos. No caso de Jesus, ele não residia em Jerusalém, mas sim aqui em Cesareia. Paulo, quando preso no templo de Jerusalém, é conduzido para Cesareia e aqui ele permanece preso por 2 anos quando apela para César e é então levado para Roma. Ainda hoje é possível ver os vestígios dos aposentos do palácio da época de Pilatos. Fora da Bíblia não há registro da existência de Pôncio Pilatos. Mas aqui em Cesareia foi achada uma pedra, onde em latim consta o nome de Pilatos. A original encontra-se no Museu de Jerusalém. Nesta arena acontecia as corridas de bigas, onde 2 bigas competiam até um derrubar o outro, culminando com morte ou não. E isto divertia o povo. חפצו כל, אזי